segundo Reis 5:1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. E ele era herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la? Para que esse envie a mim um homem para eu curar da sua lepra? Notai, pois, e vede que procuram um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim e saberás que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se dignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por ser ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que as águas de Israel? Não poderiam lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio e pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele diz: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Estou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Cada vez que lemos um texto da palavra, sempre o Senhor fala algo novo para a gente. Esteja atento aí para ver o que Deus tem de novo para você neste texto. Milagres, quem não quer, os quer, né? A gente precisa de milagres. Viver no mundo já é um milagre. A gente respira todos os dias, é um milagre de Deus. A gente busca a Deus, tem experiências com Ele, isso é milagre. É um milagre. Mas nós podemos ir além, encontrar o milagre de uma cura, de uma libertação, de uma bênção na família, de uma bênção para alguém tão necessitado, que de repente não tem nenhum relacionamento conosco. Nós podemos até mesmo abençoar pessoas que não têm a ver com aquelas que andamos juntos. É o caso aqui desse texto. Nós temos o poder, a graça, a misericórdia de Deus de abençoar vidas. Veja bem, aqui, quem vai abençoar de fato este leproso, e a lepra
sempre foi uma doença terrível. Aquela época era fatal. O leproso, ele ia morrendo aos poucos. Aquela doença, como hoje também, a lepra faz isso. Obviamente que hoje tem tratamento. A época não. A lepra ia comendo a carne. Muitas vezes atacava o rosto ou outra parte do corpo. A lepra terrível, terrível, terrível mesmo. E agora esse homem aqui era um general do exército da Síria, um homem forte, um guerreiro, um homem de confiança do rei da Síria. E um homem vencedor. Aqui diz que ele era de muito conceito. O conceito dele era forte, era grande. E ele vai ser abençoado por uma menina e por um profeta. Uma menina que tinha sido levada cativa para lá. Uma das vezes que aquele comandante, ele vai até aquela terra de Israel, as tropas da Síria levam cativo alguns, entre eles a menina. E aquela menina, penso eu, uma adolescente, fica como escrava na casa do general, do comandante do exército. E vendo a situação daquele homem, um homem que tinha um destaque, no seu país, porém um homem leproso, um homem com grande dificuldade, um homem com data de validade, prazo para morrer, sabia que ele não escaparia. E a menina procura ali a esposa e fala: olha, se ele estivesse lá em Israel, profeta de Deus que ia lá, curaria ele. Ele só precisava estar lá diante do profeta. Interessante isso, irmão. Aqui ela diz assim: ele, o profeta, o restauraria da sua lepra. Mas não é Deus, mas Deus vai usar a gente, amém? Muitas vezes eu tenho enfatizado isso aqui na igreja para você pegar para você. Quem abençoa as pessoas somos nós. Quando você põe a mão sobre alguém, você abençoa, no nome de Jesus. De quem é o poder? De Jesus. Quem abençoa? Você. É você. Se você não for, aquela pessoa vai continuar com o problema. O Espírito Santo, ele habita em você. Ele está em você. A unção está na tua vida, mas você tem que se deixar usar. Aquela menina deveria desejar a morte daquele homem. O homem tirou da sua terra, tirou da sua pátria, tirou da sua família, a tirou do seu pai, da sua mãe. Pior, a fez uma escrava. Ela se torna uma escrava naquela casa. Mas aquela menina vai ser uma bênção ali, uma bênção. O profeta não seria um instrumento de Deus na vida daquele homem se não fosse a menina. Muitas vezes a gente aqui na igreja pode estender a mão sobre alguém e abençoar, e Deus faz isso mesmo. Mas uma outra pessoa que vai lá e avisa e fala: olha, vamos lá na igreja que Deus vai te abençoar. Aquela pessoa tem um galardão do mesmo tamanho de quem abençoou. Então, quando você fala para alguém, Deus está operando lá na igreja, você está sendo um instrumento, ou uma instrumento de Deus, nas mãos do Senhor. Olha a importância da gente falar, da gente anunciar o que Deus... Aquela menina falou: vai lá. O homem falou com o rei fez uma carta para o rei de Israel. O rei de Israel, morrendo de medo dele, já tinha perdido alguns embates, e mandou o homem lá com muito ouro, com muita prata, com muitas roupas. E o homem chegou para o rei, entregou a carta, e a carta era para o rei curar. Você vai curar o rei. Estou mandando meu servo aí para você resolver o problema dele. Aqui vai dizer o seguinte: logo em chegando a ti a carta, na mão meu servo, que o cures da sua lepra. O rei repegou aquela carta e falou assim: ele está querendo arrumar inimizade comigo, ele está querendo arrumar um problema comigo, ele está procurando um motivo para a gente ter uma encrenca.
Quem sou eu para curar esse homem? Então veja bem, então no meio do profeta e da menina tinha um rei. Quem era mais forte, humanamente falando? O rei. Quem estava numa situação desfavorável? A menina. Quem foi o instrumento de Deus? A menina. Quem vai resolver? O ungido de Deus. O rei rasga as suas vestes. Quando alguém rasgava as vestes, porque estava ali numa comoção, era diante de uma morte, diante de uma perda de uma batalha, diante de algo terrível. Aí a pessoa rasgava as vestes para demonstrar a situação difícil na qual se encontrava. E o rei faz aquilo, e o profeta, alguém avisa o profeta, ó, tem um leproso lá, e o rei está morrendo no lugar do leproso. O rei não está resolvendo nada. O Eliseu falou assim, manda ele para cá. E ele vai ver que há profeta aqui em Israel. Manda ele vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Avisaram na mão, olha, não é isso aí não, o rei não vai resolver nada não. Tem um profeta ali que resolve. Bom, a menina não tinha falado do rei. A menina tinha falado certo, eles que entenderam errado. O povo entende tudo errado. Muitas vezes as pessoas entendem errado. Tem pessoa que, em vez de buscar Deus, busca uma imagem para ser curado. Não, em vez de buscar Deus, busca uma pessoa humana. Não, a gente tem que buscar o Deus vivo. Uma menina não tinha falado do rei, tinha falado do profeta. E finalmente o homem vai em direção ao profeta. E ele vai pensando, agora vou chegar, estou com um dinheirão aqui, vou dar todo o dinheiro, eu quero é me livrar da lepra. O profeta vai sair, vai levantar a mão para Deus, vai fazer uma oração, vai colocar a mão sobre a minha lepra e eu vou voltar para casa abençoadíssimo. Vai resolver tudo. O profetão estava lá dentro da casa dele, tomando um tererê. Sabe que tinha tererê naquela época? E o profeta, dentro da tenda, ou da casa, da construção, ele não sai. Alguém falou assim, ó, tem um homem lá poderoso. Tem gente que gosta de pessoas poderosas, entre aspas, não é mesmo? Chega assim uma autoridade, todo mundo corre em direção àquele homem. Ó, tem um homem lá que é um homem acomodante daquele exército dos Estados Unidos. A Síria naquela época estava tão forte quanto os Estados Unidos da América. Está ali fora o homem é forte. O Eliseu olhou para ele, tudo bem, eu vou resolver o problema dele. E o homem trouxe ouro, trouxe prata, trouxe roupa, trouxe um monte de coisa para te dar. Tá bom, manda ele ir no Rio Jordão e mergulhar 7 vezes que a lepra vai sair dele. O Rio Jordão, para quem conhece o rio Pirapó, é parecido aqui, aquele rio. Tem lugar que é mais largo, outro menos, mas a aparência dele não é legal não, é uma aparência de um rio muito comum. Aí o homem ficou bravo, não, lá tem Abana, Farfar, tem rio, eu não vou. Eu pensei que o profeta, via que o profeta não foi. Irmãos, para você conhecer o ungido verdadeiro de Deus, você tem que olhar o exemplo desse Eliseu. Ele não pensou no ouro, nem na prata, nem nas roupas, ele não quis agradar aquele homem, não quis fazer média, não quis levar vantagem alguma, mas ele falou, a menina anunciou, eu chamei, vou resolver. Ele não deu uma importância maior àquele homem do que daria para qualquer outro. Isso mostra que somos iguais, amém? Tão difícil nesse mundo alguém falar que é igual, não há discriminação por corpo, por cultura, de tantas as maneiras. Somos iguais. E o profeta não saiu. Eu penso que alguém chegou para lá e falou assim, o homem está indo embora, profeta. Ele virou as costas. O homem está bravo, o profeta está indo embora. Você não vai ver aqui o profeta falar mais nada, a não ser quando o homem vai procurar depois. Não vai atrás. O profeta não foi atrás dele. O homem vai mergulhar no Jordão, depois alguém vai insistir, mas se ele pedisse uma coisa difícil, você não faria? Por que você não entra nesse Jordão? O homem vai lá, dá 7 mergulhos e resolve o problema. Volta a procurar o profeta. Chega lá diante do profeta e para a comitiva de novo. E vai dizer, reconheço que em toda a terra não há Deus senão Deus Israel. Interessante isso, eu vou falar um pouquinho daqui a pouco.
aceite um presente. Aqui não dá a entender se o profeta saiu ou não. Provavelmente não. E ele também não ia entrar na casa do profeta. Talvez falou do lado de fora. E o profeta falou: não vou receber. Não vou receber. Não aceitarei presente nenhum. Ele insistiu, mas o profeta recusou. Recusou. O servo do profeta vai atrás e pega a lepra do homem depois. O que eu quero falar com vocês nesta noite? Vamos lá, diga assim: como obter um grande milagre? Você precisa de um grande milagre? Você quer um grande milagre? Você busca um grande milagre? Esse grande milagre está no teu coração? Faz parte do desejo da tua vida? Então vamos, como obter um grande milagre? Primeiro, diga assim: ouvindo sobre milagre. Disse ela, a menina, sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Naquele tempo, uma escrava não tinha um acesso tão fácil aos donos, não. Ela era escrava, ela tinha que cumprir tarefas. Ela era designada para algumas tarefas. Mas essa mulher ouviu, e ouviu sobre milagre, e chamou o marido e falou: olha, a menina está anunciando o milagre. Então a menina, em terra estranha, escravizada, ela prega o evangelho, ela prega a palavra, ela leva uma mensagem, ela leva uma bênção, ela dá um testemunho, ela passa uma notícia boa. Tem gente que só tem notícia ruim, né? Tem pessoas, se você encontrar com ele de manhã, você volta para casa, portador de má notícia, né? Tem pessoa que é fuxiqueiro ou fuxiqueiro, fala tantas coisas que não deve, liga para outra e fala, e trama. Não, essa menina aqui, ela é portadora de boa notícia em terra estranha, onde ela não tinha privilégio algum, mas ela vai testemunhar. Agora, ela falou, cabia o casal ouvir, primeiramente a mulher, depois o homem. Se você quer um grande milagre, precisa ouvir sobre milagre. Se você ficar ouvindo sobre morte, você morre. Se você ficar ouvindo só sobre doença, você fica doente. Você tem que ouvir que Deus cura, que Deus liberta, que Deus abençoa, que Deus tem poder. Nós precisamos ouvir isso. Ouvir que Deus faz milagres. Nós estamos ainda no tempo de milagres, amém? Aqui tem milagres. Você precisa ouvir sobre milagres. O que você tem ouvido? Fica no smartphone ali ouvindo, né? Tem pessoa que ficou ouvindo aí que o Lula morreu. Aí hoje eu liguei a televisão, o Lula estava na frente. Eu falei: deve ser um clone do Lula. É notícia demais, né? Eu falei: mas tem outro Lula, eu não aguento um, tem dois agora. Eu estou indo para o funeral de um e estou indo lá para o Congresso para ouvir o outro. É Lula demais. Então, é muita notícia boba, irmãos. A turma fica lá, e tem pessoa que tem certeza, né? Tem pessoa que acha que coisa e conta, tem outros que tem certeza e não é verdade. Então a gente ouve, depois que essas redes sociais, se você não cuidar, você fica ouvindo coisas, 90% não vão trazer benefício, não. Nós precisamos ouvir sobre milagre. Coloca ali alguma coisa para você ouvir sobre milagre. Se você entrar ali, procura no Google alguma coisa e traz, que nem o Bolsonaro falava, dá o Google, né? E procura milagre, ouça testemunhos de milagre. Nesse tempo agora, nós precisamos olhar para cima, olhar para Deus, crer nos milagres de Deus e ouvir. Vamos ouvir coisas boas para sermos abençoados, amém? Como obter um grande milagre? Diga assim: buscando o milagre. 8, ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, não deu conta do recado, mandou dizer ao rei: por que rasgasse as tuas vestes? Para que tanto desespero? Deixa ouvir a mim e saberá que é profeta de Israel. Versículo 9, Naamã foi com seus cavalos, seus carros e tudo que levou e parou à porta de Eliseu. Buscar. O Eliseu também não foi lá, não. Alguém está dizendo: o rei está morrendo lá, o rei está desesperado, tem o comandante da Síria, ele está até pensando que o comandante vai guerrear contra ele. Ele está lá para ser curado, mas não tem cura.
o Eliseu falou assim, manda ele vir aqui. Profeta, além de não receber o homem, não foi também lá. Tem gente que chega com autoridade e vai atrás, e corre atrás, e entra em desespero, né? Você sabia uma coisa errada que aconteceu no Brasil? E talvez por isso nós estamos passando por essa situação política. Em cultos por aí, que o presidente nosso foi, a turma gritava mito, mito, mito durante o culto. Isso é blasfêmia. Que é mito? Mito é Deus, poder é de Deus. Todo mundo é homem. Eu chego a pensar, se o Bolsonaro é reeleito, a turma ia fazer uma estátua dele em cada cidade. Não é assim, irmãos. Nós não podemos jogar nossas fichas tudo de um lado só. Nós temos que confiar em Deus. Por isso que Deus permite. Nada acontece sem a permissão de Deus. Nada. Aqui no mundo Deus tem o controle, pode ter certeza. Mas nós precisamos crer nos milagres de Deus. Nós precisamos crer naquilo que Deus faz. E buscar. O que a gente busca? Tem pessoa que busca o homem, tem pessoa que fica atrás de profeta correndo. Não é assim não, tem que esperar ser chamado por Deus, até isso. Se você correr demais atrás do profeta, você desvia. Pastor, que é uma heresia, não é não. Se ouve aqui, você se perde. Você se perde. Então você espera Deus te falar contigo. Você quer uma bênção, venha para cá. A casa de Deus é o lugar onde Deus opera, onde Deus faz maravilha. Vem. Você quer ouvir? Deus venha também. Aquele homem foi para lá, ele teve ali, se esforçou, teve que viajar, teve que ter disposição, ser determinado. Foi no reino, não deu certo, o profeta está chamando, eu vou até lá. Nós precisamos buscar. Se você quer um milagre, venha para a igreja. Tem gente que está doente e fala, Senhor, o que eu faço? Vá para a igreja, eu não vou. A pessoa vai ao médico, vai ao laboratório, entra na fila do laboratório, entra lá no médico, espera, vai no psicólogo, mas não busca a Deus. Busque a Deus. Você que está em casa, venha para cá, busque a Deus. Vamos buscar. Nós precisamos buscar o milagre. E para a gente buscar, a gente tem que ter algum esforço. Nós temos que fazer alguma coisa. Nada vem mole para nós, vem fácil para nós. Nós precisamos buscar. Você precisa aprender a buscar. Se você buscar, Deus será contigo. Deus será contigo. Mas você precisa buscar o teu milagre. Como obter um grande milagre? Terceiro lugar, diga assim, crendo no milagre. Ele vai resistir, mas no versículo 14, ele desce, mergulha no Jordão 7 vezes. Você está fazendo um voto aqui de 7 vezes, te ajuda. Consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como uma carne de criança. Deve ter ficado parecido com a carne da menina que estava na casa dele. Ele vai voltar lá e falou para a menina, minha carne está parecida com a tua. Ele resiste, mas finalmente ele vai e mergulha. E todo mundo assistindo, aquela cena não era fácil também. O comandante chega lá, tira a capa, tira ali parte, fica só com as vestes mais íntimas, e ele vai mergulhar, e todo mundo olhando, e alguns até zombando dele, comandante, você resistiu, mas você está entrando aí agora. Mergulha uma vez, ele doente, terceira, quarta, quinta, doente, mergulha a 6ª vez, sai tão doente quanto estava. O profeta falou 7. Quando um homem de Deus fala uma coisa, vai cumprir, amém? Não é o 7 que é o milagroso. O milagre está na palavra de unção, poder, autoridade. Não é um número, não é uma data, não é um lugar, não é isso que vai te abençoar, é a autoridade de Deus. Quando ele mergulhou a 7ª vez, consoante a palavra do profeta, ele saiu, e as pessoas que estavam fora do rio falaram assim, está limpinho, comandante. Está tudo certo. Você está livre da lepra. Crê. Esse homem, ele estava crendo. Se ele não cresce na menina, não teria ido a Israel, porque não era fácil para ele ir lá num país com o qual já tinha guerreado, buscar ajuda, de certa forma humilhante. Se ele não tivesse crendo, não procurou o profeta, mas agora ele vai demonstrar a sua fé quando ele contraria os seus próprios conceitos, contraria a sua própria vontade, o seu ego, e ele mergulha naquele Jordão 7 vezes. Ele vai mergulhar no rio no qual ele não queria mergulhar, e vai sair curado. Mas ele creu.
Se ele não cresce, não teria entrado no Jordão, não teria feito aquilo. Você precisa crer. Você quer o teu milagre? Creia. Creia a despeito de qualquer coisa. Creia. Creia no teu milagre. O médico falou que tu não vai ser curado? Creia. Tem pessoa testemunhando que alguém morreu. Sabe a pior coisa que tem? Quando a pessoa está doente e chega alguém e fala, olha, vamos orar. Conheço alguém que morreu com isso. Gente, você matou o doente. Tem pessoa que não pode visitar o hospital, né? Uma vez eu estava fazendo uma visita e tinha alguém comigo, e alguém foi comentar, eu falei, pelo amor de Deus, você vai matar aqui. Nós vamos ter que enterrar o paciente. Então você chega ali, dá uma boa notícia, ó. Olha, lá na igreja Deus curou uma pessoa com isso. Eu conheço um médico que abençoou, a pessoa foi curada. Eu conheço alguém que sarou. Amém? Então nós precisamos acreditar naquilo que Deus faz. E Deus faz. Deus continua fazendo. Para encerrar, como obter um grande milagre? Diga assim, glorificando a Deus pelo milagre. Versículo 15, voltou ao homem de Deus, o Naamã, e ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante do homem de Deus e disse, esse diante aqui, não necessariamente pessoalmente, eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão Israel. Agora, pois, te peço que aceite o presente. O profeta pode ter saído ou pode estar lá dentro. Ele podia estar diante da tenda. Mas uma coisa é certa, esse homem, quando ele dá o mergulho, ele sai, ele vai ter uma experiência de conversão. Lá na frente ele vai até falar, olha, se o rei for se dobrar diante lá do falso Deus, e eu estiver ali, que Deus não leve em conta, ele vai ter uma conversão. Um milagre só é bom na vida de uma pessoa se ela se converter. Se ela não se converter, não adianta nada. Não vai adiantar nada. Nada. Ela precisa de uma conversão. Precisa de uma conversão. Precisa. Então é o seguinte, glorificando a Deus pelo milagre. Como que nós vamos glorificar a Deus pelo milagre? Convertendo. Servindo a Deus. Se entregando a Deus. Aquele homem, se ele não glorificasse a Deus, ele poderia voltar e a lepra retornar para ele. Então o milagre só é completo quando a gente dá glória a Deus. Não podemos dar glória ao homem, nós precisamos dar glória a Deus. Não é o templo que cura, não é o homem que cura, quem cura é Deus, mas por meio de alguém. E esse alguém também não pode receber a glória, ainda que ele é usadíssimo por Deus, a glória a Deus. E o homem vai chegar lá e vai dar a glória a Deus. Ele vai voltar e ele vai se colocar ali e vai reconhecer, não a Deus, senão em Israel. Ele não falou um Deus maior, não. Ele falou Deus exclusivo. Não há outro, senão em Israel. Então aquilo, depois daquela obediência, teve que se humilhar em fé. Agora ele vai demonstrar conversão e vai reconhecer quem é Deus e muda de vida. Não adianta nada a pessoa ser curada se não mudar de vida. Vai pegar uma doença pior. Mudança, conversão, novo momento, nova vida. Aquele Naamã vai voltar e nunca mais vai ser o mesmo. Nunca mais ele vai ser o mesmo. Ele volta para o rei numa situação diferente. Deus cura a carne e a alma dele. Toda vez que Jesus parava alguém e conversava e a pessoa recebia um milagre, Jesus levava aquela pessoa uma experiência. Ele fala, vai, Deus te salvou. Esse salvou pode ser aplicado na cura? Pode, mas é muito mais amplo. O que Jesus queria fazer era salvar a alma. E aqui, o que aconteceu com esse homem? Foi salvo. O comandante saiu como um ímpio, voltou como salvo. Deve ter chegado lá e transformado aquela menina numa rainha, de escrava numa rainha, porque a menina foi um instrumento maravilhoso de Deus na vida. Amém? Vamos ficar de pé? Louvor, por favor. Ouça sobre o milagre, busque o milagre, creia no milagre, glorifique a Deus pelo milagre, obtenha um grande milagre de Deus. Obtenha um grande milagre. Deixa Deus mudar a tua história. Deixa Deus mudar. Deixa Deus te curar nessa noite. Nós vamos orar daqui a pouco. E gente aqui na frente que vai abençoar você. Venha,
acreditando, essa pessoa vai me abençoar pela unção do Espírito Santo, e vai acontecer, mas você precisa acreditar.